Oi, gente, tudo bem? Eu sou Robson Pinheiro, nós estamos aqui, pois bem, com essa movimentação toda de 2080, de Encontro Mundial dos Guardiões da Humanidade, Encontro 2018, né? O segundo momento desse encontro, a segunda versão desse encontro, com 1000 pessoas reunidas, que gente bonita, gente de toda parte do mundo, de 13 países, do Brasil, de vários estados, se não todos os estados do Brasil. É a grande oportunidade que nós temos de trazer a público esse livro 2, né, do Júlio Verne. E porque exatamente o ano passado, há um ano atrás, quando fizemos o primeiro encontro dos Guardiões da Humanidade, lançamos o livro 1, 2080. E é um livro que merece a gente ficar atento demais mesmo, porque um livro que pretende, de um lado, ser uma ficção, mas que não deixa de ser uma distopia, conforme diz o meu editor Leonardo Moller. Por que isso? Porque ele faz uma crítica a respeito do que está ocorrendo agora e mostrando coisas ou versões do que pode ser o nosso futuro. Veja bem, não é uma profecia, mas é uma versão do que poderá ocorrer no nosso futuro, no futuro da humanidade, caso não venhamos a mudar o roteiro da nossa caminhada, não venhamos mudar os nossos passos, escrever de uma maneira mais ética, mais digna, o nosso roteiro evolutivo, né? Mas, antes de entrar no livro mesmo, eu tenho que falar um pouco a respeito do espírito Júlio Verne, né? E aquilo que ele pretende discorrer no livro, o lado oculto da ficção, né? Que descreve, na verdade, a realidade. Que seria, imagina isso, o lado oculto da ficção, que descreve a nossa realidade, né? Júlio Verne, ele fez uma dobradinha, né, com o espírito de Edgar Cayce, mas é bom entender que quando encarnado, Júlio Verne, nós evocamos o espírito de Júlio Verne durante esse período de psicografia do livro, né? E ele falou que depois de desencarnado é que ele descobriu que quem o orientava era nada mais, nada menos do que o espírito Dante Alighieri, né, que nasceu em Florença em 1265 para lá, né? Então, bastante anos, bastante séculos, né? Dante Alighieri, então, do plano astral, ele orientava Júlio Verne quando encarnado, e Júlio normalmente não era uma pessoa consciente da mediunidade que tinha, mas era um grande escritor. E aí nós começamos a perguntar ao Júlio Verne como que se dava a escrita dele. E ele disse que ele foi se dar conta disso já nos últimos momentos de vida dele, e aí que ele começou a notar que algo diferente ocorria. E aí nós damos a palavra a Júlio Verne no sentido de que ele trouxe na psicografia alguns tópicos do que ocorria com ele. O Júlio falava exatamente o seguinte, ele falava assim: enquanto para o meu intelecto, naquela época que ele estava encarnado, o produto dos meus escritos era uma produção dele, minha, ele falava, né? Embora uns momentos de franco e intenso transe e de exultação intelectual. Ele era levado a um momento, segundo ele falava, de exultação intelectual, que as ideias surgiam frenéticas na sua mente, e ele sentia um impulso quase irresistível para escrever. E aí ele fala que depois, né, ele fala o seguinte: para o meu espírito não restou dúvida nenhuma de que eu era inspirado e muitas vezes possuído, ele falava, né, e conduzido por um ser invisível que somente pouco a pouco foi se delineando em minha visão interior e se materializou ante a visão externa como sendo o ilustre Dante Alighieri.
Então ele fala que somente aos poucos, ao longo da vida, que ele foi tomando consciência de que ele estava sendo inspirado. E era tão forte esse momento de inspiração que ele sentia esse impulso para escrever, mas não sabia se era... Chegou um momento que ele duvidava, é meu ou não é esse impulso? Até que aos poucos, já no final da sua vida, ele foi percebendo diante dele um espírito, um ser que quase se materializou, e aí que ele foi descobrir já nos últimos momentos da vida física, que não era nada mais, nada menos que o próprio Dante que o assessorava. Vocês imaginam, então, os escritores em geral, eles são assessorados por espíritos, né? Não só escritores, mas os produtores de filme e tudo mais. E os escritos de Júlio Verne foram considerados ficção naquela época, né? E hoje são pura realidade, né? Na verdade, ele não só antecipou, mas como mais tarde ele veio falar conosco, a gente perguntou a ele algumas coisas e eu vou compartilhar o pensamento dele, né? Porque é o autor que assina o livro 2080. Ele percebia situações do plano astral. E aí, como ele não sabia descrever o plano astral, ele traduzia na forma de novelas, de escritos, né, dessa produção intelectual, mais de 100 livros escritos por ele, né? Então ele fala que Dante, na verdade, era o condutor dos escritos dele e da maioria da produção intelectual. Ele não fala que de toda a produção. Ele falou que da maioria da minha produção intelectual. Só que ele só foi tomar consciência disso nos últimos meses de vida no corpo físico, né? É interessante isso porque os espíritos o conduziram. O que ocorre com muita gente, não precisa de você saber que é espírito que está escrevendo através de você. O que interessa é o conteúdo. Por isso que Kardec, né, ele, de um modo geral, ele explicava que o nome do espírito ou a identidade do espírito é menos importante do que o conteúdo que ele está trazendo, né? Aí nós fizemos perguntas para Júlio Verne, e, por ocasião, né, do lançamento do livro 1, 2080, e ele respondeu sobre um dos livros dele que eu tinha uma dúvida muito grande, o livro 20.000 Léguas Submarinas, né? Ele pegou e respondeu na nossa pergunta para ele. Ele fala assim: o submarino descrito em meu livro era, na verdade, uma figura de linguagem da qual me utilizei o mais próximo possível do que eu vi nos processos que vocês chamam de desdobramento no plano extrafísico. Ou seja, voltando para o corpo, após diversas noites auxiliado pelo espírito de Dante, ele registrou nos escritos dele, em forma de uma novela, um romance ou um conto de ficção, né, o que ele pôde interpretar a respeito dos veículos, dos aeróbos que iam nas regiões sombrias do plano astral que ele viu durante o sono, né? E aí ele fala o seguinte: olha, o submarino do conto foi a forma mais próxima possível da realidade extrafísica, ou dos veículos, né, de certa categoria de espíritos que se utilizam deles para descerem vibratoriamente às regiões inferiores, né? Aquilo que está descrito no livro Legião, Senhores da Escuridão, quando fala da estrela de Aruanda, né, que os guardiões utilizam. E notem que é bem interessante isso, que quando o Ângelo Inácio foi escrever os livros Legião, Senhores da Escuridão, A Marca da Besta, Júlio Verne, como um espírito já experiente, porque já tinha visitado essas regiões, sob a tutela de Dante Alighieri, né? Dante, o grande autor, né? daquela trilogia, o Inferno, Purgatório, Paraíso, né? Ou Purgatório, Inferno e Paraíso, né? Dante, que já conhecia essa região, levou Júlio Verne e ele registrou, então, uma série de coisas. Quando ele voltava para o corpo, Dante, ao lado dele, o inspirava mais abrindo o psiquismo e ele foi registrando isso nos seus livros, lógico, sem saber que estava psicografando, né? Então, era um escritor, como qualquer outro, só que no final da vida ele descobriu que o processo do jeito que ocorria com ele era muito diferente do que ocorria com outras pessoas, né? Ele completou para a gente falando o seguinte, que nos momentos do transe intelectual, né,
ele sentia uma febre, tipo uma febre no cérebro dele, que pouco a pouco se alastrava por todo o corpo, mas também pelo espírito dele. E ele dizia que parecia enlouquecer se ele não pegasse na pena, na caneta e começasse a escrever. Era uma coisa muito intensa, é mais ou menos o que a gente sente no processo de psicografia, principalmente a psicografia mecânica, né? Que vai vindo uma certeza, alguma coisa, uma torrente de informações, você não consegue acompanhar e a pouco a mão começa a escrever. É o que o Júlio Verne, em teoria, né, o que ele diz para nós como espírito, que ele sentia na época como encarnado, né? E aí ele escrevia velozmente. Eu estou dando esses toques aqui até para a gente entender, para vocês entenderem o que ocorre no momento da escrita, quando ele estava encarnado, né? Então, veja que Júlio Verne, ele revelava coisas que ele via no plano extrafísico, traduzido em forma de uma história, de um conto, né? E ele fala, numa dessas pesquisas que fizemos com Júlio Verne, ele fala que um dos guardiões que assessorava ele, e ele não sabia definir o termo guardião, porque não era da época dele, né? E ele não tinha esse conhecimento espiritual, assim, ostensivo para se referir dessa forma, mas ele diz que tinha alguém tomando conta dele. E aí ele traduziu isso nos contos como o professor Lindenbrock, né, que aparece nos contos de Verne, né? Então você vê que é a mesma coisa que ocorre quando Ângelo Inácio descreve no livro Senhores da Escuridão, que o próprio Verne é quem oferece aos guardiões os mapas do submundo astral. E a partir daí, dessa orientação do Júlio Verne, que já conhecia anteriormente, Ângelo Inácio empreende a excursão para a subcrosta, entendendo que Ângelo Inácio fala que ele tem 148 espíritos na equipe dele, todos de escritores, inclusive alguns encarnados, né, que desdobrados fazem parte desta equipe e que contribuem. Por isso a gente vai ver nos livros do Ângelo Inácio uma profusão de estilos diferentes que Ângelo Inácio traz, porque é uma equipe e o Ângelo é só o copydesk, digamos assim, o editor desses espíritos, né? Então, Júlio Verne vem agora de uma maneira um pouco inusitada, né? Primeiro, ele tentou fazer várias revelações através do grande médium Ranieri, né, no movimento espírita, que já era ortodoxo, né, dos anos 40 aos anos 70, né? E que, devido a essa mentalidade fechada do movimento espírita, ele disse que não permitiu a ele maiores detalhes. E nem mesmo facilitou a própria ligação dele de maneira ostensiva com Ranieri, porque Ranieri também vivia numa situação difícil daquela época do movimento espírita e tinha medo de que essas revelações do espírito Júlio Verne pudesse colocá-lo em situação ruim com o movimento espírita, o que Ranieri não queria, que foi para o momento dele, né? Mas foi o próprio Verne quem orientou o espírito de Ranieri. E aí nós vamos ver alguns livros escritos, só para vocês terem noção, ao folhearem o 2080, aí a gente pode achar, nossa, que fantasia é esta, mas não é fantasia. Se você olhar, Verne escreveu através do Ranieri livros como Aglon e os Espíritos do Mar, O Abismo e A Segunda Morte, que também foi escrito por Ranieri, orientado pelo espírito de Júlio Verne, né? E aí nós partimos para o conteúdo de 2080. E a gente pergunta, o que é ficção? O que é distopia? O que é realidade nisso tudo, né? Então, o que ocorre é que em determinado momento, por volta de 2010, 2011, o espírito Edgar Cayce apareceu junto da gente, propondo escrever uma série do que ele chamou de profecias modernas, né? E vinha alguns detalhes bem resumidos desse escrito de Edgar Cayce, e o meu editor ficou um pouco receoso quando eu falei com ele, e falou assim, olha, Robson, é muito complicado, porque você lançar um livro dessa categoria, na linguagem que o Edgar Cayce utilizava, que foi o grande profeta norte-americano, ele desdobrava-se e falava as coisas, e a esposa dele iria anotando tudo isso, né? Poderão procurar muita coisa de Edgar Cayce no próprio Google, vocês vão encontrar. Mas Edgar Cayce queria passar abertamente algumas informações.
como era do feitio dele quando encarnado. E nós barramos isso porque poderia levar as pessoas a ficar um pouco preocupadas. Imagina, se você souber com antecipação, a ideia de um espírito de que a sua cidade será submersa, do que vai haver um exemplo, né? Um terremoto. As pessoas vão ficar meio alucinadas, principalmente o pessoal espírita que tem medo demais de morrer, né? Eu nunca vi gente com medo de morrer igual espírita, né? Então, aí, como nós rejeitamos, com o tempo passou, Edgar Cayce viu que a gente não iria mesmo publicar as chamadas profecias modernas, então ele propôs ao Júlio Verne passar para ele tudo aquilo e o Júlio Verne romancear isto. Então, nós então encontramos agora no livro 2080 o fruto dessa parceria entre Júlio Verne e o espírito Edgar Cayce, né? E uma das profecias que o Júlio Verne traz, né, e que foi o Cayce quem originalmente ditou, ele fala o seguinte: antes que o homem se dê conta, a Terra toda terá de entrar em contato com a nova realidade. Uma verdade escondida, não admitida publicamente, será patenteada diante de todos da humanidade, enfim. Não haverá mais como ocultar algo tão importante para o futuro da humanidade. Quando eu leio essa profecia de Cayce, eu fico pensando, será que tem a ver com discos voadores, com UFO, né, OVNI? Não sei, mas ele é bem taxativo. Ele fala que todos serão obrigados, pela força das circunstâncias, a se posicionar e a se revelar. Não haverá mais como ficar sobre o muro. Então, é muita coisa que ele começa a trazer e que Júlio Verne vai traduzindo isso no livro, só que de uma forma romanceada, né? Quem leu o 2080, livro 1, já começa a pensar assim, puxa, muita coisa do que ele falou que vai ocorrer daqui a 60 anos já está acontecendo, né? Por exemplo, uma das coisas, olha, a China entraria devagar no palco dos acontecimentos, levando a mão de obra dela, especializando-se em tudo e em nada ao mesmo tempo. Então, veja bem, a China está presente em todos os lugares do mundo hoje, né? E o grande símbolo da China é um dragão vermelho, né? Que é o próprio símbolo usado no Apocalipse pelo apóstolo João, né? Então, fala que o dragão arrastaria com sua cauda 1/3 das estrelas do céu, né? No lançamento de 2080, livro 1, eu falei disso, e só relembrando aqui, que quais países que têm estrelas em sua bandeira, né? Nós temos a União Europeia com várias estrelas, Estados Unidos, tem o Brasil, tem vários países que trazem estrelas em sua bandeira. E aí dá para pensar, será que é a isto que ele está se referindo? E aí nós vamos ver aos poucos que Júlio Verne desvenda nesse livro 2, que é maior conteúdo do que o livro 1, dados muito incríveis sobre o que ocorre no Brasil, o que vai acontecer no Brasil. Então, você que está diante dessa dúvida de como será o destino da nossa nação, diante dessa situação política caótica, econômica e até mesmo social e moral, Júlio Verne, nesse segundo livro, ele entra em detalhes a respeito disso. Ele discorre a respeito do momento em que cai um suposto asteroide, cai sobre a Terra, né? E ele nesse momento, ele se despedaça e vai para vários países e ele cita os países que serão envolvidos. Mais do que isso, Júlio Verne começa a estudar e falar o que ocorre no Rio de Janeiro. Nós que estamos vivendo agora nessa situação que está acontecendo no Rio de Janeiro, ele fala como será a situação das gangues no Rio de Janeiro que vão tomar o poder daqui a pouco. Na minha opinião, hoje já tomaram, né? De uma forma diferente, e ele chama isso de poder paralelo. Então, você que quer saber o que vai acontecer aqui no Brasil, e mais do que isso, o Júlio Verne traz nesse livro segundo qual que é a situação das religiões de matriz africana, espiritualistas, diante da escalada do
pentecostalismo ou neopentecostal, né, que perseguem as pessoas que não rezam segundo a sua cartilha, né? A gente vê muita, não são todos, felizmente, né? Mas uma grande quantidade de centros de umbanda, de candomblé, foram perseguidos, apedrejados, obrigados a fechar, porque nós tínhamos ali uma situação inusitada de traficantes que estavam unidos com pessoas que se diziam pentecostais ou evangélicas, né? Mas no fundo a gente sabe que não é exatamente isso, e que obrigaram esses centros a se fechar. Isso é uma realidade agora, mas se você quer saber o que vai acontecer daqui para frente, 2080, livro 2, fala isso abertamente para nós, né? Tem uma profecia interessante que eu quero compartilhar com vocês, do Edgar Cayce, né, que é bem tratada nesse livro. Ele fala o seguinte: o hemisfério sul, sacudido por vendavais da discórdia, e a multidão ficará enfurecida devido aos desmandos e insensatez daqueles que os governam. Antigos comandantes, reis e generais se erguerão novamente em novas roupagens e solaparão as economias dos países do sul. Ditadores surgirão revestidos pela aura de salvadores e serão aclamados pelo povo que não aprendeu ainda a distinguir entre ovelhas e lobos. Os mesmos salvadores, fala Cayce, serão desmascarados, pois seus discursos não se sustentarão e seu histórico político não estará coerente com o seu discurso. E aí parece que a gente está vendo Edgar Cayce falando do que acontece hoje, né? E a grande pergunta, porque eu não estou dando resposta para vocês, eu estou só levantando aquilo que o Espírito Júlio Verne fala no livro 2, 2080. O que virá a partir de agora, deste momento que nós estamos vivendo, 2018, o que virá para a humanidade? Diante da situação da China, da Rússia, dos Estados Unidos, a situação da Coreia do Norte, do Irã, a situação da Europa, que está sendo lentamente invadida, né, digamos assim, pelas as pessoas da religião islâmica, né? Então, como ficará esta situação? Edgar Cayce fala a respeito disso no livro 2080, Edgar Cayce, em parceria com Júlio Verne, né? By Júlio Verne. Haverá uma interferência alienígena na Terra? É uma pergunta que Edgar Cayce, junto com Júlio Verne, exploram intensamente no livro 2080. Todas as formas que pode ocorrer uma interferência no mundo, seja alienígena ou não. E como que será, caso ocorra essa interferência? Uma outra pergunta que fica no ar com Júlio Verne. Como seria um contato nosso com extraterrestre caso eles resolvam interferir na história da Terra? Isto, o livro 2080, volume 2, né? O livro 2 fala abertamente, sem deixar dúvidas para nós, né? E suscita uma nova pergunta. E se nada disso acontecer? Se não ocorrer uma invasão ou uma interferência externa alienígena, será? É uma pergunta que eu estou deixando aqui, que Júlio Verne responde e fala abertamente disso. Será que Cristo retornará à Terra novamente para interferir na realidade do nosso mundo? A suposta segunda volta de Jesus, será que isso é uma realidade? Isto vai acontecer? Ou seja, ele explora todas as possibilidades do nosso futuro. Por isso o nome anterior dado para o livro era Futuro Alternativo. E aí chega nas últimas páginas do livro, nos últimos capítulos, Verne começa a pôr assim: Futuro Alternativo 1, Futuro Alternativo 2, Futuro Alternativo 3, e ele termina de uma maneira brilhante e chocante o livro dele, né? A outra pergunta que é muito importante: um inimigo externo virá do espaço, e aí não estou falando nem de alienígena, o que poderá vir e fazer com que cesse as guerras do nosso planeta e os países se unam?
a não ser um inimigo comum? Seria esse inimigo um asteroide? Edgar Cayce fala de um inimigo invisível que vai chegar na humanidade e vai obrigar os países do mundo a se unirem para enfrentar esse inimigo invisível. E eu fico pensando, e você vai ter essa resposta somente no livro 2082. Será esse inimigo invisível uma questão espiritual? Será esse inimigo invisível um alien? Será esse inimigo invisível um vírus que vai devastar parte da humanidade? Eu estou perguntando, não estou afirmando. O livro 2080, isto é muito, muito explorado, né? E tem um texto que é muito interessante, que o Júlio Verne utiliza, e ele fala que a Terra revolta-se contra o homem e regurgita do seu interior os elementos nocivos. Serão isso os terremotos cada vez mais frequentes, maremotos, tsunamis? 2080 está aí. O que virá? O que acontecerá com o futuro do Brasil? O que acontecerá com o nosso povo? Aquela profecia que foi dita que o Brasil será o coração do mundo e a pátria do Evangelho, será mesmo? Você já se questionou? Em plena era em que as pessoas estão falando a respeito da data limite, 2019, data limite, será que acontecerá isso mesmo? E a outra pergunta que o livro responde, né, como possibilidades de futuro para nós, possibilidades de futuros alternativos, né? Nós temos que acreditar realmente em profecias? Será que o que foi dito, que o Brasil será o futuro da humanidade, será que nós não estamos fazendo o contrário disso? O futuro necessariamente irá acontecer ou é uma possibilidade apenas? Júlio Verne está explorando isso no livro 2, que traz um conteúdo muito mais intenso, né? Aí vem outras perguntas. Como se desenvolverá a política no Brasil, na América Latina e no mundo? O narcotráfico no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outros estados, mas principalmente Rio e São Paulo. O desenvolvimento das igrejas neopentecostais e a união da política com a igreja, da bancada evangélica. O que aguarda o Brasil com isso? E a perseguição que está sendo feita já hoje a outras religiões e religiosos. 2080 está aqui o livro 2 de Júlio Verne. Tudo isso, gente, você vai encontrar no livro 2. O que virá? 2080 te responde, de Júlio Verne, em parceria com Edgar Cayce. Um grande abraço. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Leão, é uma alegria estar falando com vocês de novo e eu venho aqui num momento especial apresentar a novidade mais recente da editora Casa dos Espíritos. Sei que a maioria de vocês é leitora das obras psicografadas por Robson Pinheiro e editadas pela editora Casa dos Espíritos. Pois bem, estamos lançando 2080 volume 2, que é o livro ditado pelo espírito de Júlio Verne. Nós montamos umas promoções incríveis para que você possa ter acesso a esse conteúdo. A primeira delas é o seguinte, preste bem atenção. Se você for comprar na livraria o volume 1 e volume 2, qualquer livraria, você vai pagar o valor de capa de R$ 114. Conosco, nessa promoção, que é por tempo limitado, o valor que você vai investir é de R$ 88,90 pelos 2 volumes, certo? Mas não para por aí. Além disso, nós preparamos algumas palestras bônus, ou bônus, né, se a gente poderia dizer. E essas palestras serão apresentadas pelo próprio Robson Pinheiro e também pela pessoa que trabalhou, que esteve mais entranhada ao pensamento de Júlio Verne no momento, que é o editor Leonardo Muller. Então você vai ter um desconto incrível, vai ter esses 2 bônus exclusivos e ainda tem uma outra coisa que nós preparamos como incentivo para você. É que os 300 primeiros compradores ou leitores vão receber os seus livros autografados por Robson Pinheiro.
Então, olha que barato isso. O livro vai custar para você R$ 88,90, os 2 volumes. Você vai ter 2 palestras bônus exclusivas, uma com o médium Robson Pinheiro e a outra com o editor Leonardo Muller. E os 300 primeiros compradores, o seu livro autografado por Robson Pinheiro. E agora a cereja do bolo. Frete grátis para compras acima de R$ 99,00 para qualquer parte do Brasil. Gostaram? Eu tenho certeza que vocês acharam isso sensacional. Mas aí você faz, Marcão, mas olha, eu já tenho o volume 1 do livro 2080. Eu gostaria de comprar apenas o volume 2. Minha amiga, meu amigo, não se preocupe. Você vai ganhar os bônus da mesma maneira, tá bom? Então, se você já tem o volume 1 do livro 2080 e quer comprar apenas o volume 2, você vai receber, dentro desse período de promoção que a gente está fazendo em comemoração ao lançamento do livro novo, os bônus extras que a gente prometeu. Uma oportunidade sem igual, uma oportunidade única e é uma maneira que a editora tem de agradecer a vocês todos que compartilham, que leem, que estão dentro desse universo criado pela editora Casa dos Espíritos através dos livros que ela edita. Tá bom? Acesse aqui embaixo, ó, o endereço da loja, veja com mais detalhes tudo isso que eu disse. Boa leitura, bons estudos, até a próxima. Tchau!